que é importante que as pessoas se desculpem. Assim, a desculpa ela sempre é um dado importante e relevante. É importante também que a pessoa se desculpe e que ela não necessariamente esteja disposta a agregar financeiramente, né? Orçamento, agregar visibilidade a essa desculpa. Me parece que a desculpa dela estava muito mais vinculada a uma ideia de reconstruir a imagem na medida em que ela também estava passando aí por um sabor afetivo, né, com o namorado, tem muitos problemas. E também me parece que ela não entendeu o problema do que aconteceu. Ela não entende a profundidade e a questão racial no Brasil. Ela não percebe a profundidade e a violência e o terror racial sobre o qual a população negra vive no Brasil e como a fala dela ajuda a perpetuar o terror racial sobre o qual a população negra vive. As pessoas no Brasil, de acordo com a Lélia Gonzalez, né, que estudava também psicanálise, ela fala assim que a linguagem no Brasil, né, o contexto brasileiro, ele se forja organizando afetos positivos e violações de direito. Então, você é capaz de gostar da pessoa, gostar de verdade da empregada doméstica que trabalha na sua casa, que é negra, mas achar inadmissível ela sentar na mesa com você para fazer uma refeição. Ou achar inadmissível que o filho dela estude na mesma faculdade que o seu filho. Quando isso acontecer, você vai ficar com raiva dessa empregada doméstica. Isso é das idiosincrasias produzidas pelo Brasil, porque as pessoas não compreendem o terror racial sobre o qual a população negra vive no Brasil. A desculpa dela me parece que tentou sobrepujar a fala dela, que foi uma fala racista, e corrobora para o terror racial sobre o qual a população negra vive no Brasil, sobre as questões vinculadas ao relacionamento dela. E talvez seja de fato que o relacionamento dela seja um relacionamento abusivo, mas uma violação e uma violência não se sobrepõe à outra, né? As violências, elas acontecem e a gente tem que trabalhar e conseguir discuti-las para que elas não aconteçam. A gente tem que construir e a gente precisa discutir os direitos sexuais e reprodutivos para que a gente consiga construir relações mais saudáveis entre homens e mulheres, entre mulheres e mulheres e homens, mas a gente também não pode permitir que, em virtude de uma violência, a gente possa praticar outros tipos de violência. E o discurso dela estava marcado, me desculpem, eu pratiquei essa violência, mas eu estava muito pior. E eu acho que esse é a marca do racismo, é uma das marcas do terror racial sobre o qual a população negra vive no Brasil e que as pessoas não percebem. A desculpa vinculada ao racismo, quando as pessoas quiserem se desculpar em relação ao racismo, elas precisam entender que a população negra no Brasil vive sobre o terror racial. E o terror racial é marcado por isso. Foi só uma coisa, não foi muito grave. É muito grave. É muito grave porque a sociedade brasileira se organiza dessa maneira. Parece que não é violento, mas é violento. Quando todos os dias as crianças brasileiras são chamadas de macaca. Quando todos os dias os meninos negros não querem mais ir para a escola. Quando a escola brasileira não se organiza para melhorar o desempenho das crianças negras, quando os bebês negros brasileiros são maltratados, não são bem tratados nas creches. Isso é a dinâmica do terror racial na sociedade brasileira. Então, quando você, por livre e espontânea vontade, ou porque está no momento de destempero, faz uma fala racista, você está corroborando para esse terror racial. Então, quando você quer se desculpar, você precisa necessariamente se centrar nessa desculpa, entender que existe um terror racial e entender que você corroborou para esse terror por meio da sua fala. E não foi isso que a Minerato produziu na sua desculpa, né? Embora a gente reconheça que me parece, pelo que ela fala, né, que ela vivia um relacionamento que me parecia abusivo também na fala dela, mas uma violência não pode se sobrepor à outra.